CBN Agro, com Éder Campos. Olá, bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN Campo Grande. Começa mais um CBN Agro. E hoje, diferente dos sábados que estamos acostumados a fazer o programa no estúdio em Campo Grande, nós saímos e viemos a Uberaba, Minas Gerais, onde acontece a 12ª Expo Genética. Uberaba é o templo do zebu, porque aqui tem uma história muito ligada à pecuária brasileira, desde que importaram animais da Índia há muitos anos, e aqui houve um crescimento da pecuária brasileira baseado nos zebuínos. E a raça Nelore, é claro que é a raça mais presente na pecuária brasileira. E hoje eu vou falar sobre o crescimento da raça Nelore, sobre o crescimento da pecuária brasileira, e eu tenho dois convidados, que é o Daniel de Paula, jornalista do setor do agropecuário, do Canal do Boi, e o Walter Domingues, que é zootecnista, de uma empresa de melhoramento genético, que é Melhora Mais, e ambos vão bater um papo conosco aqui no programa de hoje, falando sobre a evolução da pecuária brasileira, em especial das raças zebuínas, e aí o Nelore, que é a raça mãe. Walter, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel, bom dia, Éder. Legal, bater um papo hoje. Daniel de Paula é companheiro de trabalho lá no Canal do Boi, né? E a gente tem uma afinidade muito boa. Daniel viaja o Brasil inteiro, em especial aqui em Uberaba, né, na ABCZ. O Daniel tem uma participação muito grande todos os anos e conhece muito bem aqui as pistas da ABCZ, né, Daniel? Bom dia. Bom dia, Éder, bom dia, Valtão. E é sempre muito bom falar disso, porque a gente vive isso, né? O jornalista, você sabe muito bem disso, e a CBN está lotada de gente assim também. O jornalista, ele não trabalha, né? Ele vive disso, ele faz o que gosta. Então a gente, ainda mais num ambiente como esse, que é agropecuária, onde todos os dias se aprende muito, e eu tenho esse privilégio de rodar o Brasil inteiro, não só por força da profissão, da obrigação, mas muito por vontade também, porque a gente sempre está ligado a pessoas como Walter e tantos outros grandes melhoristas e técnicos e autoridades em melhoramento genético, que é uma ordem na produção. O Brasil é um grande celeiro, todo mundo sabe disso. E ele tem a obrigação de produzir, não só produzir, mas produzir bem, né, Walter? E essa responsabilidade dessa turma aí que está ligada a quem produz a proteína vermelha, no caso a carne, e o leite também, obviamente é assim, mas é muito séria essa responsabilidade. E se você não trabalhar muito corretamente, se você fazendo tudo certo, já está sujeito às intempéries ou algumas sujeições aí de ONGs e atitudes internacionais aí que podem nos prejudicar, você imagina se você não andar na linha, né, Walter? Mas acho que a nossa autoridade aqui hoje é o Walter, é um cara que tem muita experiência nesse meio e tem muita responsabilidade, e por isso mesmo é um cara que tem muita credibilidade no mercado. Bacana. Bom, o programa de hoje, como eu já disse, ele é de Uberaba, Minas Gerais. A gente não está hoje em Campo Grande, né? Saímos aí da capital do Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul, e a gente sabe disso, mesmo o público urbano também sabe disso, que o Mato Grosso do Sul tem uma característica rural. Nós dependemos do agronegócio no estado, em especial da pecuária, embora outras atividades estão crescendo muito, como soja, cana-de-açúcar, eucalipto, bombando muito aqui no estado, né, no Mato Grosso do Sul. Seringueira também, e outras culturas. Mas a pecuária brasileira, ela tem uma história fantástica, e aqui é onde tudo acontece, né, Walter? É em Uberaba, é aqui na ABCZ, é aqui no recinto da Expo Zebu, onde tudo acontece. Realmente, Uberaba é um centro de excelência, é um centro que traz para dentro dela, para dentro da BCZ, do parque, todas as tecnologias disponíveis hoje dentro da pecuária. E a pecuária tem passado por um processo de transformação muito forte. Há bem pouco tempo, nós usávamos o boi como um desbravador. Nós abríamos fronteiras agrícolas na base do bovino. E isso tudo teve uma mudança, uma transformação muito grande em função, primeiro, do aumento de demanda de proteína vermelha. Esse aumento de demanda cobrou por parte da pecuária um processo muito mais acelerado de produção. O aumento do custo de produção em si, dentro do processo, foi um segundo fator que foi determinante para que se racionalizasse. E, na verdade, o país, a pecuária nacional, ela as universidades, Embrapa,
os programas de melhoramento genético são grandes celeiros, são grandes geradores de tecnologia. E essa tecnologia, quando começa a chegar ao campo, nós somos muito jovens ainda em melhoramento genético de zebuínos, porque se nós pegarmos a história da BCZ, nós remontamos a 90, 100 anos. Comemorou 100 anos esse ano. Então, você imagine até esse pessoal se organizar realmente, começar a gerar tecnologia, a ser o intermediador dessas tecnologias. E esse processo tirou a gente de um abate de animal de 5 anos e trouxe a pecuária hoje para um abate de 20 meses, 24 meses. Né? Isso por apelo econômico, isso por apelo ambiental, nós tínhamos que reduzir o impacto ambiental, nós tínhamos que produzir uma carne com maior qualidade, porque o mercado cobrava isso. Né? O mercado, o consumidor é o nosso alvo. Né? Nós temos que levar essa proteína num preço acessível, não é? e com qualidade. E a pecuária fez muito bem a sua lição de casa. A pecuária encurtou o seu ciclo. A pecuária colaborou. Encurtou a área. Não é? Hoje nós produzimos, se você pegar o leite, por exemplo, nós tivemos um decréscimo muito grande de 90 até 2010 no número de propriedades produtoras, em função do aumento de produtividade. O número de produtores diminuiu um pouco, mas a produtividade aumentou. Quando você pega os números da pecuária, nós temos um gráfico crescente do peso das carcaças sendo abatidas, nós temos uma menor área de utilização para isso, graças às tecnologias que nós falávamos há pouco, o melhoramento genético e o melhoramento de ambiente, que entra com a integração lavoura-pecuária também colaborando sobremaneira para encurtar o ciclo. Eu acredito que o produtor de carne, que a pecuária tenha feito a sua lição. E não foi diferente para o frango, não foi diferente para o suíno. A tecnologia gerada dentro do país hoje para essa nossa pecuária extensiva, ela foi assim um fator fundamental para que a gente conseguisse acelerar esse processo. Com certeza. Bom, a gente percebeu que muita coisa realmente mudou no Brasil nos últimos anos. O Daniel, como jornalista do agro, na verdade, ele veio do esporte, veio do futebol, né, para o agro. Talvez, não sei se conhecia muito bem o setor quando você começou no canal do Boi, Daniel? Conhecia. Boi deitado para mim era vaca, só eu sabia. Isso foi em 2003 para 2004, meu último trabalho no esporte, ainda como comentarista do Sport TV, TV Globo, foi em 2004, começo de 2004. Mas eu já estava aqui em Uberaba, e aí conheci o Luiz Crozara, do Zebu para o Mundo, e ele me apresentou ao canal do Boi, de lá então virou uma coisa meio que contumaz da minha parte, devorar tudo que tinha de informação. Meu pai tinha uma pequena propriedade em Goiás e eu não tinha tempo de visitá-lo, porque mudei para Campo Grande depois, com a família, etc. E passei a devorar tudo que era publicação, internet. Aí encontro uns gênios desses aí, ó. Tudo que a gente absorve, a gente tenta passar para o público. Eu provoquei um pouquinho da sua história profissional, até mesmo para a gente voltar ao assunto de melhoramento genético no Brasil. Se você, do tempo que você está, quanto tempo no canal do Boi? 15 anos. 15 anos, né? Claro que de lá para cá muita coisa mudou e você observou mudanças significativas no melhoramento genético na pecuária brasileira em 15 anos. Você que participa efetivamente aqui em Uberaba. Demais, demais. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, só para citar um exemplo, a gente está falando de Exposebu, 100 anos, etc., da BCZ, até 5 anos atrás, o que a gente vê hoje como touro jovem, ou touro sênior até era um bezerro ainda. Então é uma coisa, ou o contrário, antigamente era um touro sênior, hoje é um bezerro. Então assim, é uma coisa muito grande o que ele está dizendo, e isso daí, passando para o lado econômico, é muito significativo. Eu lembro de ter feito recentemente um vídeo institucional para uma seleção importante de Guzerá aqui no Brasil, dos irmãos Toneto, enaltecendo a força do agronegócio nessa guerra, entre aspas, contra ONGs e contra essa polêmica toda de Amazônia, de ambiente. Ideológica. A verdade é a seguinte, para resumir, bem resumido mesmo. Primeiro, o Brasil em 10 anos, ele mais do que dobrou, 2,5 vezes acima a produtividade.
por hectare. E terá que aumentar ainda mais, né? E diminuiu 180% a sua área de produção. Então, como é que você reduz uma coisa para produzir mais? E estão reclamando do meio ambiente. Tem um satélite internacional que mede a qualidade do ar, determinou que um boi emite menos metano do que todos os outros aspectos industriais e etc. no mundo. Então, não se pode culpar a pecuária, principalmente pelos que o Walter está dizendo. Pela adoção de tecnologia, que hoje já não é mais um fantasma para a maioria dos pecuaristas. O Brasil é uma nação tão grande que hoje você tem jurisprudência de um estado para o outro quando você vai passar um gado quantos que você vende, ou para corte, ou para seleção. Mas essa jurisprudência também se envolve em uma série de outras coisas, não é? Você sabe o tamanho que nós temos no Brasil, é um continente. Então, ainda tem uma grande... Eu estava conversando agora há pouco com o Walter, fora do ar. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Mas o que o Brasil já se tecnificou, não é à toa que é alvo do mundo inteiro. Eu já viajei para a Holanda, já viajei para outros países, e quando a gente chega lá e eles perguntam da nossa carne, mas como vocês podem produzir com tão pouco dinheiro, vocês fazem um negócio desse tipo? Aí eles querem cercear nosso trabalho aqui, então tá bom, vocês não querem a carne, então vai fazer brachola com carne dos tucura que vocês têm aí no pasto, no pequeno pasto que vocês têm. E vem falar de floresta do Brasil, cadê as florestas na Irlanda? Eu só, complementando o que você está dizendo, eu queria me posicionar da seguinte maneira. Entendam, o ciclo pecuário, nós temos uma fase que o boi emite metano, só que a nossa pecuária é extensiva, né? Ele consome forragem. E a cada vez que essa forragem volta, ela tem um decréscimo, né? Ela tem créditos de carbono para crescer. E essa toda movimentação do ciclo do boi, com a diminuição do tempo de preparo do animal, foi a ferramenta mais impactante que tem, colaborando com o meio ambiente. Existem N ferramentas utilizadas para medir. Agora, o único país que conseguiu diminuir sua área de produção, aumentar a produtividade, fomos nós. Toda a Europa faz uma pecuária confinada, concentrada, não é? Então, a nossa vantagem comparativa, ela é questionada, como o Daniel disse, pelo mundo todo. Como vocês conseguem fazer isso em pouco tempo, não é? Com a qualidade que vocês fazem no preço que nós fazemos? Então, como? Responda pra gente. Como nós conseguimos? O que era problema no passado, país tropical, altas temperaturas, raças europeias não adaptadas, o reprodutor europeu não caminhava no sol, o zebu deu conta de resolver. O touro zebu, ele cobra ao meio-dia, ele cobre às 5 horas da tarde, ele cobre às 5 horas da manhã, ele cobre a hora que tem vaca no cio. Diferente do comportamento antigamente, onde nós insistíamos com o gado de alta produtividade para nós, né? Nós enxergávamos o gado de altíssima produtividade, o gado europeu. Quando nós descobrimos essa ferramenta maravilhosa, que é o zebuíno, que compõe 90% da base pecuária de corte nacional, nós entendemos que nós tínhamos um diamante. E quando veio lá de trás os processos de consolidação da raça, houve um momento necessário da avaliação por tipo, não é? Houve um momento necessário das provas de ganho de peso, que começam lá atrás com o professor João Barção Vilares. E aí sim a pesquisa, os centros de pesquisa nacional deram conta de complementar a tecnologia. Nós passamos por sistemas de avaliação, modelo fazenda, modelo touro, modelo isso, chegamos ao modelo animal, estamos diante do single step, onde se muda a equação de predição, e hoje a gente consegue colocar o genoma do boi, nós conseguimos colocar a prova de eficiência alimentar. Antigamente, para você medir a eficiência alimentar de um animal, vocês devem lembrar disso, a gente fistulava o rumen do animal e fazia coletas para entender o processo. Hoje, um sistema, você pesa constantemente, diuturnamente o alimento, o animal consome, é lido eletronicamente, você identifica quanto cada um comeu, quanto comeu e a hora que comeu.
Então, a pecuária nacional está chegando na época da sintonia fina. E, na verdade, nós não sabemos onde nós vamos chegar. Porque nós somos muito jovens ainda dentro do processo e temos muito a fazer. Não é? Mas esse aparato tecnológico é, sem dúvida alguma, é a grande resposta que nós precisávamos dar ao mundo. Não é? Nós conseguimos produzir em pouco espaço, sem desmatamento, sem loucura, não é? E um país sem que poluição, tem... Nós usamos 16% da nossa área para pecuária e agricultura. Considerando que nós já evoluímos muito, nós acompanhamos isso, né, ao longo dos últimos anos, e você disse que nós não chegamos ainda a níveis mais altos, né? A questão é onde queremos chegar com tudo isso. Já andamos bastante, mas onde nós queremos chegar com a pecuária brasileira hoje, nos moldes que já estamos implementando aqui no país, com pesquisa, tecnologia, medição de genoma, marcadores moleculares, seleção genética de animais, porque antes a seleção era no olho, pegava-se um touro bom, colocava-se numa vaca e, teoricamente, saía um outro animal desse cruzamento bom, mas agora não, agora tudo é medido, mensurado. Essa é a questão da cipogenética, inclusive, né? A cipogenética debateu, essa foi a manchete, a genômica, por exemplo, que é o encurtamento de gerações para você chegar a um objetivo do melhoramento genético. Essa é a grande garantia que existe. No que nós queremos? Qualidade na carne, encurtar o ciclo de produção. O que nós queremos ganhar com isso? Então, uma pergunta para o Walter, que é uma experiência nisso. Tem a ver com o que hoje em dia muita gente diz que não existe carne de segunda. É isso mesmo? Porque todo mundo vai ter acesso a uma carne de qualidade, e não só os europeus que estão pagando Quality Hilton para receber uma carne de qualidade e os caras que mandam ganham um pouco mais. Tem a ver isso? Nos grandes centros existe um comportamento diferente, mas nas cidades menores, espalhadas pelo Brasil, há bem pouco tempo existia duas carnes, a de primeira e a de segunda. Eu comprei muita. Minha mãe mandava no açougue e falava, vai lá comprar uma carne de segunda. Aí ele ia na terça, não tinha mais. Não tinha mais. Essa carne de segunda que ele comeu até hoje. Então, hoje em dia, nós descobrimos que o fator que mais interfere, tinha um tabu, zebu tem carne dura. A carne do zebu é firme, a carne do zebu é de segunda. Dura, vamos falar. Porque o bambambam era o europeu. Segura aí, só para a gente até pontuar um pouquinho, quando nós falamos aqui na CBN, claro que o programa é voltado para o agro, para o produtor, para o pecuarista, para o agricultor, mas também a dona de casa, os ouvintes que não têm uma ligação direta com o agro, estão nos ouvindo, e é importante nós traduzirmos isso de uma maneira muito comum, talvez da maneira mais comum, aquela que se come, que vai à mesa, né? Carne dura, carne macia, carne de primeira e carne de segunda. Dos fatores sensoriais da carne, e por diversas pesquisas, o mais importante, o determinante é a maciez. Maciez e suculência. A pesquisa nos mostrou, e o professor Pedro Felício, da Unicamp, é o grande mestre, né, talvez uma autoridade mundial em qualidade de carne, nos mostrou que o abate de animal jovem nos levaria a essa qualidade, não é? Que o acabamento era um fator importante pelas características da nossa cadeia de desmonte do boi. Nós passamos por processos de resfriamento rápido, então a gordura, além do consumo em si, que é prazeroso para alguns e não para outros, e aí a carne zebuína faz toda a diferença, você pode fazer um churrasco extremamente democrático. Se você pegar uma carne muito marmorizada, e a pessoa não gosta de gordura, você não tem como eliminar o marmoreio. A carne do zebuíno, como ela tem um teor de marmoreio mais baixo e a gordura é de cobertura, nós podemos fazer o churrasco, você consome gordura, o Daniel não, eu sim, enfim. É uma coisa tranquila, você só remove a gordura e consegue É uma carne democrática, então? É uma carne democrática. O fator mais importante nessa qualidade da carne está ligado à idade de abate do animal, não é? E aos processos de abate e a qualidade de processo de abate. Então você não pode ter estresse no animal, papá. Daí é que nasce a linha dos frigoríficos trabalhando as boas linhas de fabricação e a gente vai até as fazendas ministrando curso de embarque, disso, daquilo, para que o animal chegue com tranquilidade no frigorífico. Se ele chega, se ele tem um bom manejo, se a qualidade do processo dentro da cadeia ele está enquadrado dentro dos processos
vamos dizer de boas assim, práticas de de boas manejo. práticas de manejo, e você tem um animal de 20 meses, não existe mais carne de segundo. Então, e ainda tem a genética, que foi Né? identificando dentro da ultrassonografia de carcaça, talvez tenha sido uma das Sim. tecnologias mais revolucionárias. Revolucionárias. Né? Esse tem uma boa área de olho de lombo, esse aqui vai ter maciez, esse aqui tem menos Isso, marmoreia, aquele tem mais. Aí você escolhe isso como critério de seleção. Você escolhe isso como critério, e é um critério muito virtuoso. Porque as lepes de carcaça, elas aumentam o rendimento em si da carcaça e medem a gordura. E quem cobra essa cobertura de gordura é o consumidor. Né? Então, nós estamos acabando com a história. Nós vencemos a barreira do volume. Volume nós temos, volume de exportação, somos fornecedores de proteína vermelha para o mundo. E eu acho que a próxima barreira a ser vencida é a da qualidade. E nós intensificarmos, não é, os trabalhos de qualidade de carne. E o primeiro passo é pressionar ainda mais a idade do abate do animal. Walter, mas essa qualidade que nós estamos discutindo e está todo mundo falando hoje, não é numa esfera muito pequena, ou seja, porque a carne que vai para o dia a dia, que vai para a dona de casa, ainda é aquela carne commodity, ou seja, o Brasil já conseguiu produzir uma carne padrão para todos os dias, para todas as horas e para todas as mesas. É um segundo desafio, a padronização e o volume daquele tipo de material. O mercado internacional é muito plural. Você tem mercado para carne muito seca, você tem mercado para dianteiro, você tem mercado para corte nobre, enfim, ele é muito plural. E cada um desse tipo de... Cada criatório tem uma característica. A pessoa que faz de forma mais extensiva a engorda, ele vai ter uma carne de um animal um pouco mais velho, que vai chegar lá nos seus 28 meses. Né? Quem faz a engorda intensificada, de forma muito intensiva, ele vai ter o abate de 20 meses. Então, imaginem, nós temos esse produto para atender todos os segmentos. Só que nós temos que padronizar. E aí entra o melhoramento genético como ferramenta fundamental. Nós temos que padronizar. Você imagina você com uma fábrica de esquadria metálica e chega um metalon de 10 centímetros, um de 1,20 m, um de 1,10 m. Entendeu? Como que você trabalha? Você tem que ficar emendando aquilo, às vezes, para ter uma peça de 80. Né? Então, a padronização da matéria-prima é um grande desafio da pecuária. E aí vai dar padronização das peças, uniformidade qualidade, de né? lotes. Uniformidade. Padronização, pressionar ainda mais a idade de abate. Não é? A diminuição da engorda a pasto vem sendo crescente. Porque à medida, mas eu não gosto de confinar, mas o cara confina ou intensifica, porque abre espaço para mais fêmeas, né, na propriedade. Vai sair mais bezerros. Vai sair mais bezerros. Consequentemente, na mesma área, você está aumentando o faturamento. Né? Então, eu acho que a grande barreira, os nossos novos desafios, trabalharmos ainda com mais qualidade, diminuirmos o tempo de abate e a padronização vai ser o nosso próximo passo. Bacana. Bom, só reforçando que hoje o programa é direto de Uberaba, em Minas Gerais, porque amanhã, domingo, termina a Expo Genética 2019, um evento que está na sua 12ª edição e que discute as tecnologias, os avanços da pecuária brasileira, em especial em animais da espécie ou das raças zebuínas, e o Nelore, que é a raça mãe, é amplamente discutido aqui, tá certo? Você pode também acompanhar essa entrevista agora pelo Facebook, no perfil da Rádio CBN, vai lá, acessa lá, CBN Campo Grande, no nosso perfil, para que você possa assistir a entrevista com o Daniel de Paula, jornalista do agronegócio, e o Walter Domingues, que é melhorador, geneticista, tá certo? Nós vamos agora para o intervalo comercial, na sequência vem o repórter CBN, nós voltamos em instantes para continuar esse bate-papo aqui. De volta ao CBN Agro, hoje em Uberaba, Minas Gerais, porque aconteceu durante toda essa semana aqui a 12ª Expo Genética. E amanhã termina, é isso, né? Termina amanhã, Daniel de Paula? Termina amanhã. Amanhã, domingo. Último leilão, último dia. Na segunda-feira começam a voltar para casa os animais que vieram a Uberaba e que foram expostos ou comercializados e vão dar um destino para os criatórios onde eles foram
destinados. Qual a importância da expogenética para a pecuária brasileira? Foi mostrar a força dessa questão do melhoramento genético, batalhado por tanta gente igual o Walter e todos os outros dos técnicos, e adotadas por selecionadores que são os fornecedores da matéria-prima para se formar um animal de corte com as condições naturais que o Brasil tem aptidão. Essa foi a maior de todas. A expogenética ela não veio para competir com a Exposebu. Me lembro quando ela surgiu 12 anos atrás, que fala assim, vai ter outra exposição. Não, tem um grande cara envolvido nesse estudo, que é o José Aparecido, que nesse sábado, inclusive, tem um baita leilão daqui a pouquinho de touros, com 180 touros, que vem lá do semiárido mineiro, no norte de Minas, onde fica a Colonial em Janaúba, e ele falava assim, na segunda edição da Expogenética, isso falou ao vivo no meu microfone, no canal do Boi, num horário nobre, que era um programa que você apresenta, inclusive tem uma afinidade, que é o Batida do Martelo. Ele disse, olha, o que não pode acontecer na Expogenética é colocar coxo no pasto, numa alusão muito séria às questões que a gente estava vendo de pista de julgamento, em que a BCZ estava sendo questionada com relação aos animais que estavam vindo se apresentar aqui, de todas as raças, mas sobretudo a Nelore, que sempre foi a mais numerosa, com animais que tinham 20 meses com mais de 1.000 quilos. Há quem diga que isso não podia acontecer, porque esses 1.000 quilos não passava a produção de carne no campo, que é o que o Brasil precisa fazer. A gente está discutindo até agora no programa. E a Expogenética veio para mostrar a força da produção, e a BCZ adotou isso, encampou isso. Hoje, na Exposebu, você tem animal de prova participando e ganhando, com conformação, que é o princípio básico do julgamento, mas com números que mostram que essa formação que vem da seleção natural do animal, trazido lá do Oriente Médio, dava a condição de ser essa revolução na pecuária do Brasil, né? Estou falando do zebuíno. Então, a Expogenética veio para mostrar a força de trabalho no campo de produção de um zebu melhorado todos os dias dentro de casa, com planejamento de acasalamento, que é o que o Walter faz com maestria e outros tantos. E hoje a gente tem um número maior de pessoas interessadas em expogenética até do que a Exposebu. Posso me arriscar a dizer isso este ano de 2019. Bom, tecnicamente sim. Bom, eu chamo ele de Valtinho, né? Tem 2,10 metros, eu chamo de Valtinho. Não dá. Chamam de Vartão. Vamos de Vartão, então. Mas o Walter colocou aqui durante o programa, no bloco anterior, sobre o trabalho feito pela pesquisa, pelos geneticistas, né, pelos pesquisadores, buscando a evolução, né, da pecuária brasileira. Você, como jornalista que praticamente, né, passa os seus dias conversando com os produtores, com os pecuaristas lá na fazenda, você percebe que esse trabalho feito, né, essa dedicação que os pesquisadores têm, os pecuaristas estão imbuídos nessas pesquisas, ou seja, estão acessando essas informações ou estão se comprometendo a melhorar a pecuária utilizando esse trabalho dos pesquisadores? Cada dia mais, Éder, cada dia mais. Eu vejo gente que tem até muita experiência, não vamos citar nomes aqui, porque senão são muitos, e de todas as raças, não estou falando só de zebuíno mais não, de todas as raças. Eu acho que a tecnologia está muito bem adotada, e eu vou dizer mais, nenhum deles, fornecedores de genética para produção de carne ou de leite a campo, anda sozinho mais. Em todos os grandes criatórios ou fábricas de genética tem um grande técnico pesquisador, uma instituição ou mais por trás, porque senão ele não consegue passar a segurança que o mercado hoje demanda. E para o mercado, Walter, tem sido muito cômodo reconhecer nos animais comercializados em leilão ou em fazenda o valor de um animal e não o preço mais. Eles não valem, né? Eles não custam mais, eles valem por causa de trabalhos como esse, né? Na verdade, o melhoramento genético, a avaliação genética, ela dá uma dimensão do bovino que o olho não alcança. Ela tenta entrar no material genético do animal e mostrar o que ele é. E aí discute-se a embalagem que ele está vindo. O animal é bonito, é branco, é mais escuro, não é? Não tem mais o eu acho. Não tem mais o eu acho. Nós temos, na verdade, nos processos de avaliação, e amparado por DEP genômica, por eficiência alimentar, por DEPs de carcaça, nós temos um manual de instrução do reprodutor. É que o William chama de bula, né? Nós saímos o boi com bula? Da época do achismo, como vocês disseram, né? Que era muito simples você pegar esse boi assim, esse boi assado morfologicamente, vamos colocar nesse tipo de vaca. Hoje não. Existe ainda essa fase, mas é a última fase no curral. Hoje você tem softwares de computador que você roda os touros que você quer, ele te dá uma indicação da otimização do acasalamento que vai ser feito no curral.
E esse software, ele nos dá 5, 6, 8 opções de touro. E aí sim a gente faz o morfológico resguardado por tecnologia. Mas aí você tem que explicar um pouquinho mais. Ele estava lembrando que a gente tem dona de casa assistindo tanto pelo Facebook Já quanto ouvindo no rádio. Legal, eu entro nessa Isso questão. daí, quando roda um programa de acasalamento, aparece 8 touros, para quê? Porque você tem uma fêmea, ou um grupo de fêmeas com uma característica, você tem que melhorar isso e aquilo. Como é que é? Isso mesmo. Você, os touros te dão, falam, olha, o programa te diz, a progênie desse animal vai nascer assim, porque essa fêmea é assim. Então precisa úbere, preciso levantar, colocar mais musculatura, eu preciso colocar maior peso, mais leite. Talvez a fêmea tenha desmamado um bezerro mais leve. E isso tudo a avaliação genética consegue detectar. Esse animal, a minha média de peso é 250 quilos. E eu tenho animais desmamando com 160. Deus Pai, nós temos uma máquina ineficiente dentro do sistema. Né? Tudo isso para a gente chegar nessa bendita, né, nessa virtuosa qualidade de carne. A dona de casa, o consumidor, quem está lá na ponta, ela tem o açougue de confiança. E ela diz, se a carne está macia, ela está boa, ela está assim, está assado. Então todo esse aparato, software de acasalamento, eficiência alimentar, DEP genômica, tudo isso é para fazer uma carne de qualidade para a dona de casa. O consumidor não sabe, mas ele está comendo muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Porque quando a carne vai para a mesa dele e percebe que a carne está macia, porque houve um trabalho de melhoramento genético nos animais até chegar na mesa do consumidor. Embora, né, nós falamos aqui para produtores, a gente tem absoluta certeza que eles estão nos acompanhando, nos ouvindo, quem é do setor rural, que fica antenado aqui na Rádio CBN, mas a dona de casa quer saber o seguinte, foi o que nós falamos até agora, né? Bom, no meu prato, o que isso significa? Significa maciez, suculência, equilíbrio entre gordura e músculo, né? E significa oferta de material a preço acessível. Nós temos um país de extensão continental. Temos diversos segmentos aí, diversas regiões. Cada região com a sua característica, às vezes com maior poder aquisitivo, às vezes com menor poder aquisitivo. E pela importância da proteína vermelha, além de levarmos a qualidade para a mesa do consumidor, nós temos uma responsabilidade social. Nós temos que oferecer um produto a custo oportuno que permita todos os estratos. E em quantidade para não faltar na mesa. Para não faltar na mesa. Aí vai na questão da segurança até alimentar. Né? Para finalizar o programa, estamos partindo aqui para o final do programa, uma pergunta para vocês. Carne no Brasil é barata no conceito de vocês? Depende da fase da economia do país. Por isso. Quando tem mais giro de capital, mais consumo. Quando não, o nego vai comprar o frango, vai comprar o porco, vai comprar o... E hoje, a carne está barata? Está bom o preço da carne? Está justo. Está justo? Vamos dizer que está justo. Justo. Qual corte que você mais gosta, Daniel? Eu adoro picanha. Picanha? Gosto demais da picanha. Pena que só tem duas no boi. Tá quanto? 6 picanhas no boi já ficava mais. Tá bom demais. Quanto a picanha? Hoje você pode comprar uma picanha boa. Se você, as pessoas estão aprendendo, inclusive com esse trabalho todo de qualidade de carne, está sendo muito difundido. Esse é muito legal, porque hoje tem muita gente que entende de carne, sabe fazer um bom churrasco. Você entende fazer um bom churrasco ou não? Não, eu sou um coitadinho ainda nessa coisa, eu gosto mais de comer. Eu faço quando eu sei que a carne tem uma procedência boa. Então, as pessoas estão procurando a idade do abate. A expertise está no consumo. Quem está comprando carne corretamente, está se dando melhor. E está aprendendo a comprar carne melhor. Então, legal. Hoje em dia, porque tem muita coisa que acontece no varejo que atrapalha. Aqui na CBN nós temos o Arildo Flores que dá dicas aí sobre o preparo da carne. Aí é marmelada. Né? É nosso colunista, o Arildo Flores. Aí falando, é marmelada, né, Arildo? O Arildo tem umas técnicas aí. Inclusive ele fala, outro dia ele fez uma coluna sobre carne de vaca velha, viu? A questão, ele disse que você falou que idade é importante. A raça é importante também para... É importante. Existem fatores... Mas o preparo também é importante. Existem fatores ligados à genética de cada espécie, né, do Bos taurus e do Bos índicos, que nos sinalizam um favorecimento nas raças europeias pela sua... Dependendo do gosto, né? Pela sua característica. Agora, dependendo do gosto. Agora,
O corte é a grande coisa. É isso aí. Quem sabe operar a faca, quem sabe trabalhar com o corte. Há pouco tempo a gente comprava paleta como carne de segunda. Hoje é carne nobre em qualquer. O shoulder é carne nobre. E o English cut pelo corte. Aí você pega os feras como ele, entendeu? Então esse pessoal dá conta de desmontar uma vaca velha e fazer uma coisa fantástica. Eu comi uma carne, vários, porque aqui foi regado a churrasco, né? Muito obrigado pelo convite. Não, mas foi aqui, todo mundo estava convidado aqui na Expogenética. Olha, a Confraria da Carcaça fez um churrasco maravilhoso, a Nelore Brasil fez um churrasco maravilhoso e outros que aconteceram aqui. Valtinho, né? Boa. Walter, qual é o corte que você mais gosta? Eu fico nos cortes de contra. Contra. Ancho, Gosto também. Gosto. Yeah. Agora, quem que não gosta de picanha, né, Daniel? Você gosta de uma coisa muito fácil de gostar, né? É muito simples, é muito fácil. Não é preguiça, não, que é bom pra burro. Né? Olha, ontem também, viu, Daniel? Eu comi uma carne do Nelore Birigui, carne de Nelore. Fizeram um evento no hotel? E outra coisa, aquela que só coloca na chapa e vira quando corta, ela está 2 tombos vermelha e come. Extremamente macia. Aí tem uma série de coisas, além da qualidade de tudo que foi falado aqui de tecnologia para formar o bife, além do corte, além do preparo, tem o calor, a posição, o ângulo. É uma tecnologia, uma ciência, uma engenharia. E é uma delícia essa engenharia. Essa engenharia eu gosto. Para finalizar, Zebu não deve nada para raça alguma europeia. O produtor nacional não deve nada a ninguém e a nenhum produtor do mundo. Ele é um herói. Ele é diretor de recursos humanos, ele é veiculador, ele é gerenciador, ele é tratorista, ele é operador de máquina. Ele, por si, é um herói, convive com uma empresa a céu aberto durante o ano todo. Maravilha. E nós temos um diamante na mão que se chama Zebu. É o que vai matar a fome do mundo, eu não tenho dúvida disso. Não é? Volume nós já temos, qualidade nós vamos atingir cada vez mais, já temos muita coisa, não é? E vamos chegar mais. E eu enxergo o agricultor, o pecuarista nacional como um herói, como uma pessoa extremamente competente. Maravilha. Então eu acho que é uma questão de tempo. Pouquinho mais que a pesquisa andar, nós vamos estar num trono aí, nós vamos estar sentado em berço esplêndido. Falando em tempo, o nosso tempo é muito curto. A gente fala, parece que voa, o tempo passa rápido. Nós vamos continuar esse assunto em outra oportunidade. Daniel de Paula, obrigado. Seguramente, muito obrigado. Para finalizar, não existe raça melhor que a outra. Todas são boas, basta trabalhar corretamente. Walter Domingues, melhora mais, né? Melhora mais. Melhora mais. É sempre um prazer estar aqui em Uberaba, né, com vocês e falando do que a gente gosta. Né? Gosta de fazer e gosta de consumir, né, como o Daniel disse. WDS é sua marca, né? Walter Domingues da Silva. Maravilha. A WDS existia e existia a Roberta Gestal, existia Luiz Fernando e existia a Ângela e nós resolvemos afundir. Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá certo? Melhoramento genético no Brasil passa pela mão desses homens aqui, como o Walter Domingues e outros que a gente, como disse o Daniel, não dá para falar de todo mundo, né, mas um dia a gente vai encontrar todo mundo numa mesa redonda para falar sobre melhoramento genético no Brasil. Vambora, gente, um abraço para vocês. Na sequência vem o Paulo Cruz acelerando com o CBN Motors e eu volto, né, semana que vem. Abraço. CBN Agro, com Éder Campos.